informação, não sei quanto tempo, né, vai demorar a nossa live, né, talvez vai ser rápido, ou talvez demore, né, então, enfim, né, então coloquei aqui para gravar, tá, colegas? Deixa eu só deixar aqui com as mensagens abertas para a gente ir enxergando aqui as perguntas de vocês, tá? Então, como eu falei, né, no momento inicial, a gente vai falar um pouquinho do AGP, tá? Que é uma chamada interna que quase todos os anos, então, é aberto, acho que, né, pelo menos que eu me lembro, desde que eu entrei na Unipampa aí, desde que o edital foi criado, né, todos os anos a gente tem AGP, e esse edital ele é bem importante para fomentar os grupos de pesquisa, e aí eu ressalto aqui nesse momento, né, que se tem alguém aqui assistindo, que ainda não está inserido em algum grupo de pesquisa, ou tem vontade, né, de registrar o seu grupo, cadastrar o seu grupo de pesquisa, nós temos as informações lá no site da PROP, né, para vocês verem se atendem ali os requisitos para criar, né, um novo grupo de pesquisa. E se vocês têm interesse em se inserir em algum grupo de pesquisa, é interessante ver as listas, né, dos grupos que nós temos na Unipampa e se inserir, né, em algum grupo, às vezes é a melhor maneira, né, se insere em algum grupo, trabalha, né, com esse grupo aí no campus de vocês, e aí, né, à medida que vai amadurecendo e vendo, né, como o seu grupo está crescendo, criar um novo grupo, né, tá? Então, tem alguns requisitos, né, para criar um grupo de pesquisa, e aí poder participar, então, desse edital. No momento que nós lançamos o edital, né, então, todos os grupos que estavam certificados pela instituição estão, né, eles são permitidos a participar nesse edital, tá? Bom, então, quais são os valores, né, que a PROP, né, vai poder, então, distribuir nessa chamada interna. Então, o valor global, né, vai ser R$645 mil, tá? Para custeio, R$345 mil, tá? Que vão ser divididos, então, em R$245 mil para material de consumo, né? Especialmente material de consumo, e R$100 mil para custeio, né, de serviços de terceiros. Então, para pagamento, né, de algum artigo publicado, por exemplo, né? Então, depois o Palmeira vai falar um pouco das despesas apoiáveis, mas está tudo bem descrito no edital, né? O que é apoiável como custeio, tá? E como capital, ou seja, como permanente, né, R$300 mil para capital. Tá? Então, essas são as rúbricas aqui que nós vamos poder atender nesse AGP, tá? Tá tudo bem detalhado, né, lá no edital, mas vocês podem ir perguntando aqui, né, esse é o momento, tá? O que pode, o que não pode. Depois a gente vai detalhar um pouquinho mais, né? Eu vou deixar o Palmeira detalhar um pouquinho mais sobre isso, as despesas apoiáveis, né? Então, as faixas, né? A gente trabalha aqui com faixas de financiamento e grupos sozinhos, né? Ou associados. Então, os grupos podem se fortalecer, né? 2 ou 3 grupos, fortalecer, né? A produção e aí, então, poder, né, solicitar um recurso maior. Então, nós temos ali, né, as duas faixas, né, a faixa A e a faixa B, e aqui estão os valores que estão disponíveis, né, ou apenas para um grupo, né, aqui na faixa A, 5 mil de custeio, né, e 7.500 de capital, tá? Faixa A, com grupos associados, né, aumenta o valor, ó, 7.500 para custeio, né, e 15 mil para capital. E aí, faixa B, né, então, depois eu vou mostrar para vocês o que quer dizer cada faixa, aí 10 mil de custeio, 15 mil de capital, e se associar a 2 ou mais grupos, 15 mil de custeio e 30 mil de capital. E aí, cabe a vocês, né, analisarem, dependendo da pontuação de cada grupo, se vale a pena se associar, né, com algum outro grupo, 2 ou 3 grupos, né, mas tem que seguir os requisitos ali que a gente vai mostrar no edital, tá? Então, o que quer dizer cada uma dessas faixas, né? A faixa A é a faixa, então, dos grupos emergentes, né? São os grupos que estão iniciando, que talvez ainda não tenham tanta produção em conjunto, tá? Então, tem que ter a produção conjunta do grupo, tem que ser composta, né, de 1 até 5 publicações, conforme essa lista que está aqui embaixo, tá? Esse aqui são os requerimentos aqui para entrar na faixa A. Então, artigos com qualis A1, A2, A3 ou A4, né? Cuidando o quadriênio, o qualis novo aqui, né, da CAPES, tá? Ou o fator de impacto, tá bem? Que tem que ser acima de 2.
Artigos completos em anais de eventos com qualis, né? Tem algumas áreas que têm essa, né, especificidade aqui, não são todas as áreas que têm eventos com qualis, tá certo? Isso tem que estar lá no documento, lá da área, tá? Ou capítulos, né, de livros, ou livros publicados, ou produtos, né, com registro lá no INPI, ou órgão similar, né, relacionados à inovação, tá? Então, 1 a 5 produções, né, conforme o que está ali abaixo, tá? Então, isso é a faixa A. E aí, mas eu tenho mais de 5. Se tem mais de 5 produções em grupo, já vai cair na faixa B. Não pode submeter na faixa A. Faixa A é quem tem de 1 a 5 produções dentro desses requisitos que estão aqui embaixo, tá? Cuidem isso, se vocês tiverem produção maior nesses quesitos aqui, vocês devem submeter na faixa B, que aqui, então, é dos grupos que já estão mais consolidados, que já estão produzindo há mais tempo, né? Então, essa produção aqui é composta por 6, né, ou mais produções, certo? Dentro, então, desses requisitos aqui. E uma coisa muito importante, pessoal, é que a produção do grupo, ela tem que ser conjunta, pensando dentro, né, da Unipampa, tá? Pensando em servidores e alunos ou egressos da Unipampa, tá? Então, a gente tem que ter em cada produção dessas aqui que a gente vai usar para quantificar, a gente tem que ter 2 pessoas da Unipampa, tá? Podem ser 2 servidores, pode ser um servidor e um aluno, né? Um servidor e um egresso, tá? Tem que ser pessoas que estão cadastradas lá no grupo de pesquisa. O líder precisa estar em todas essas produções? Não, não precisa, tá? Mas tem que ser pessoas, 2 pessoas da Unipampa que estão devidamente cadastradas lá no diretório dos grupos de pesquisa, tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida até aqui, essa questão das faixas às vezes é um pouquinho confusa. Não sei se ficou claro o que eu falei. Tranquilo? Tá bem. Então, né, só voltando aqui, mostrando, né, as faixas, então, por isso que a faixa B recebe um valor maior, porque é de grupos consolidados, né, e a faixa A seria dos grupos, então, emergentes, tá? Então, tudo certo, né, até aqui, tava esperando um pouquinho aqui, mas acho que pelo jeito tá tranquilo, que essa parte às vezes é bem confusa, tá? E fiquem à vontade, depois, na hora que vocês estiverem preenchendo lá o anexo, ficarem com dúvidas, vocês podem sempre entrar em contato, tá? Eu vou passar para essa parte aqui para o Palmeira, né, para ele explicar, porque ele nos ajuda bastante, né, nessa parte aqui das compras, né, mas eu vi aqui que o Pablo levantou a mão, por favor, Pablo, pode perguntar. Boa tarde, colegas, boa tarde, Daiane. Eu tenho uma dúvida no preenchimento, aí, no caso das publicações na planilha 0. No caso da faixa A, se eu tiver mais na faixa A ou na faixa B, que vai se enquadrar no caso, né? Se eu quiser cadastrar apenas 5 publicações e eu tiver mais, tem algum problema nesse sentido desse cadastro no Excel? Então, aí, muito bom que tu perguntou isso, porque eu pensei e acabei esquecendo. Tá, então, essas produções que estão aqui de A a C, são essas aqui que vão definir se, né, você está na faixa A ou na faixa B, certo? Então, tem que ter 5 produções, né, dentro dessas aqui. Mas, tu viu, né, lá na planilha, que existem outras produções, certo? Se a gente vai baixando aquela planilha, a aba C, né, tá, da planilha, que é a produção científica, né? Se você for olhar lá, tem mais outras coisas, né? Por exemplo, 4, projetos financiados por agências de fomento externo, isso vai pontuar também, né? Bolsistas produtividade, né? Se tem, se não tem no grupo, pontua. Orientações, pontua, né? Que mais aqui, vamos ver mais abaixo, produções artísticos culturais ali também, né? Então, claro, tudo que vocês forem adicionando lá, vai incrementar a pontuação. Só o que tem que cuidar bom, você se encaixa na faixa A ou na faixa B? Cuidando desses quesitos que estão sendo apresentados aqui, tá? Palmeira, tu que já está há mais tempo aí também, né, no AGP aí, de repente esclarecer um pouquinho mais, né, essa questão aí do Pablo, do que a gente tem, né, considerado, né, para entrar faixa A e faixa B, e aí entrar nas despesas ali, por favor.
O que já aconteceu anteriormente, boa tarde, pessoal que chegou depois, de professores se valerem de produção que não era mais, o pessoal já não estava mais no grupo e sequer estavam contando as pessoas da Unipampa. O artigo foi publicado por pessoas do grupo, mas não tinha ninguém da Unipampa. Foi por isso que também se pensou que tem que ter pelo menos 2 participantes da Unipampa, um professor, algum membro do grupo de pesquisa, um aluno que esteja cursando ou um egresso que tenha saído há pouco tempo da Unipampa. Isso fez com que fosse repensado, porque muitas das vezes, o Pablo estava perguntando, um professor uma vez conseguiu mudar de faixa e a gente foi avaliar o que tinha acontecido, que ele tinha mudado de faixa, o grupo mudou de faixa. Ele carregou produções onde não tinha ninguém da Unipampa, mas todas as publicações eram de membros do grupo de pesquisa. Então, por isso, talvez, Pablo, seja muito importante observar se nesses artigos, nesse material que está sendo publicado, seja artigo, um capítulo de livro ou alguma outra produção, tenha pelo menos 2 membros da comunidade da Unipampa. Isso é um fator importante. Não sei se isso fica claro para ti, assim, para tu, de repente, olha, eu vou querer me enquadrar na faixa A, vou colocar só 5 produções, e vai selecionar, por exemplo, tu iria selecionar os artigos com maior qualis. Eu vou qualificar todos os meus artigos A1. Isso vai ser uma decisão de vocês, porque daqui a pouco nem todo mundo tem A1, daqui a pouco tem professores que estão publicando em periódicos que não, daqui a pouco não, acredito seja difícil até, mas estão só com fator de impacto, e o fator de impacto é maior daqui a pouco, que há essa divergência ainda entre a qualificação do qualis e os fatores de impacto, que isso é uma mudança também que vem nos últimos tempos, sendo bastante impactante para quem produz material acadêmico. Não sei se com essa resposta atendeu a tua necessidade, Pablo. Se tu poderia nos informar aí, já seria interessante. Que eu estava pensando entre as duas faixas, né, a faixa A e a faixa B, o seguinte: tem um professor que é egresso, né, agora ele está na Universidade Federal de Santa Maria e faz parte do grupo, né? Então, se eu integrar ele junto com essas publicações com outro professor que também faz parte do grupo, provavelmente eu iria escalar para uma faixa B. E aí, caso eu não utilizasse ele como egresso... professor ou aluno? Seria professor. Não, professor ou é da Unipampa ou não é da Unipampa. Nós não temos, acredito, Dayana e Marina me corrijam, professor egresso. O professor, ele pode até fazer parte, ou se ele estava, ainda à época, Pablo, ele publicou, ele ainda estava na Unipampa quando o artigo foi submetido. Aí eu não saberia te dizer se poderia ser contado. Um ano ele estaria, né? Teria um ano que eu poderia aproveitar, vamos dizer assim, né? É que já está com outro vínculo, né, Pablo? Tem outro vínculo. Tem outro vínculo, esse acho que é a questão, né? Já está com outro vínculo formal, né, de professor. Daí já acho que não se enquadra. É um egresso, claro, mas não se enquadraria, né? Já é um professor, é um colaborador já, né? Sim. Um professor colaborador, um pesquisador. Como eu li aqui, né? Egresso da Unipampa ou servidor da Unipampa. Eu li agora. Egresso é só aluno, Pablo. Egresso é só aluno. Tá. É que às vezes um egresso fica como pós-doc, né? Por algum tempo, tem no doutorado, né? Ainda não está com um outro vínculo mais formal, assim, digamos. Mas se já é professor, né? Já está atuando, né? Então. Justamente, Dayana, Pablo, por isso. Porque já houve casos de um professor tinha professores que saíram, eram do grupo, foram para outra instituição, e aí
acabou que o professor mudou, né? Ele era o líder, mudou de grupo, mudou a faixa do grupo de pesquisa, e em todos os artigos que ele submeteu, os 6, 7, 8 artigos que ele submeteu, não tinha nem ele nos artigos. E acabou ganhando, e isso foi uma questão bastante séria a ser vista. Perfeito, ficou claro agora para mim essa. E uma pergunta ali no chat, o Maicon, um abraço ao Maicon, alunos, sim, de preferência aluno que esteja em curso em andamento, seja de graduação, seja ou da pós-graduação, e os alunos egressos, aqueles que saíram, daqui a pouco saiu, tu terminou, tu orientou e submeteram um artigo, e ele foi do mestrado e ele foi fazer doutorado em outro lugar, mas ele saiu há um ano e pouco, 2 anos. A gente está levando em consideração aí quantos anos, sendo egresso da Unipampa, se formou na Unipampa em alguma coisa, está valendo o aluno, né, Dayana? Isso. Desde que não tenha um outro vínculo, assim, né, já está atuando como pesquisador, né, então já mudou a classificação, né, é um egresso, mas já está mais como um colaborador, né, então só esse cuidado, assim, tá? E aí esse aluno, né, perfeito, né, ótimo, tá? Vou passar aqui, então, Palmeira, mas o pessoal vão perguntando. Surgiu outra pergunta ali, ó, do Júnior. Se um dos líderes tem publicação, mas não tem do outro GP da Unipampa, não pontua. Deixa eu ver se eu entendi. É uma coisa que a gente tem que cuidar também, até eu não coloquei aqui, né? A gente tem que cuidar. A produção que vai num anexo, né, ela não pode ir no outro. Então, por exemplo, digamos que eu, né, tenha a publicação aqui do meu grupo, mas eu tenho uma publicação de uma parceria com uma outra pessoa que vai mandar, vai submeter, e o artigo, ela está como correspondente, né, outra pesquisadora. Eu não vou colocar no meu anexo, né, na minha produção. Ela vai colocar lá na produção dela. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Já conversar com os colegas, né? Essa produção aqui é do teu laboratório, tu vai submeter e a gente não vai mandar associado. Sim, eu vou submeter para a GP. Então eu não vou colocar essa produção, tá? Eu não sei se era exatamente isso, Júnior, que a tua pergunta, se quiser, microfone para esclarecer, fica à vontade. Eu não sei se foi, mas foi agora uma lembrança que eu tive aqui da gente falar, né? Que não pode estar uma mesma produção em 2 propostas diferentes, tem que tomar esse cuidado. Boa tarde. Boa tarde. Assim, ó, o líder vai submeter, só que ele tem publicações onde só ele do grupo da Unipampa aparece num trabalho. Tem que ter outra pessoa da Unipampa. Tem que estar sempre combinado. Exato, tem que ter 2 pessoas da Unipampa, né? Que era isso que agora o Palmeira estava falando. Ô, Júnior, ou um outro colega pesquisador, um outro professor pesquisador, ou um aluno. Se tiver só um docente publicou sozinho, não vai contar. Aí não é grupo de pesquisa, aí não tem a relação de estarem trabalhando em grupo, fazendo pesquisa em grupo, com apoio dos colegas, e o principal também, a gente sempre escutei dentro da pró-reitoria a questão da vinculação também dos trabalhos com os alunos, a pesquisa também para fortalecer além o grupo, ter os alunos participando, por isso. Isso. Sim. Tá. Tranquilo? E aí no caso, fica bem restrito, né? Docente e também tem que ter alguém com vínculo da Unipampa. Não pode ser ser docente e ter publicação com outro, só que ele é do teu grupo, mas é de outra instituição, daí não vale. Isso. É importante que tenha pelo menos 2 pessoas de dentro da Unipampa. Tá. No mínimo. Isso. Tá. Deixa eu ver, eu achei que a Raquel tinha levantado a mão, não sei se foi sem querer, Raquel, ou se queres... Não, eu tinha levantado, o colega colocou a questão, aconteceu, nós vamos fazer uma proposta com 2 grupos associados, e o item 4.3.1, ele permite, né, uma publicação onde tem um único autor, eu, líder, posso colocar na planilha. Só que é difícil a interprodução de um único autor, né? Então é mais fácil a gente se planejar
e organizar as produções junto com o grupo de pesquisa para poder concorrer ao AGP, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar estrategicamente, né? Então, basicamente é isso. Isso mesmo, Raquel, bem isso. Obrigada aí pela observação, né? É isso, né? Se tem só uma pessoa ali como autor, tranquilo. Mas a ideia né, desse edital é fortalecer os grupos, né? E que esses grupos interajam aqui dentro da Unipampa, tá? Muito bem. Se não temos aqui mais nenhum questionamento aqui, Palmeira, fala um pouquinho só para nós aí, né, das despesas apoiáveis, só porque essa parte também é importante agora, porque vocês já vão fazer orçamentos, né, se querem comprar um equipamento, se querem comprar, né, algum material de consumo, ou já querem pensar, de repente, um artigo, né, um livro, né, que vocês queiram custear. Então, né, esse momento é bem importante de planejar lá na planilha, né? Então, Palmeira, por favor, continue aí para nós. Bom, chegamos à parte onde muitos começam a ficar preocupados, mas não se preocupem. E só fazendo um adendo, a professora Dayana falou que são 645 mil reais apoiáveis, divididos em equipamentos e material de consumo e serviço de terceiros. Na realidade, nós conseguimos, de última hora, acrescentar 45 mil reais nessa chamada. Muitas vezes pode parecer pouco, mas não é. Pode atender várias questões aí dos grupos. E é para material de consumo, a princípio, foi o que nós conseguimos na última hora com o professor Fábio, com um estudo dentro do nosso orçamento que foi liberado ainda no início desse mês. Nós conseguimos fazer esse aumento de 45 mil. Para a capital, equipamentos exclusivos para pesquisa científica, tecnológica e de inovação, como a gente diz, de compra de fornecedor nacional, uma compra nacional. Vai vir alguma pergunta. Tá, mas o fornecedor ele vai importar o equipamento, vai internalizar e vai nos fornecer. Ok, não há problema, mas tem que ser um fornecedor nacional, porque nós não estamos fazendo nessa chamada importação de material de equipamentos, tá? Nem de material de consumo. Então, pode ser comprado de fornecedor nacional. Quanto à questão do custeio, tanto o material de consumo, que é a rubrica 339030, material de consumo exclusivo para pesquisa. Quando a gente fala exclusivo para pesquisa, vai alguém chegar e vai me dizer assim, como já aconteceu, mas eu preciso comprar luvas de látex. Gente, luva de látex minha esposa usa na cozinha daqui a pouco para lavar louça. Todo laboratório vai ter que ter, então precisa sim ser pensado em comprar de maneira clara via editais. E aqui nós estamos falando ainda de uma maneira genérica. Manutenção de equipamento. Manutenção de equipamento vai ser aquele material que foi adquirido via edital de pesquisa da PROP para manutenção. Se for manutenção, daqui a pouco alguém vai dizer assim, mas eu tenho um equipamento que é da FINEP. Bom, isso tem edital da FINEP. Então, por isso que a gente está tentando utilizar todo o nosso crédito orçamentário da melhor maneira possível. Serviço de terceiros para publicação de artigos e livros. Também nós estamos patrocinando nesse edital mais uma vez, mas tem que cuidar alguns detalhes, que é o item 3.6.7 e 3.6.8 do edital, que tem que ter um cuidado aí para não haver algumas discrepâncias, porque nós temos que observar o item 4.2, que ele faz uma ligação. E tem muitos colegas que estão pedindo, e aí o item, isso é bom frisar, o item 3.7.6, se tiverem material em RAP, que do ano passado, tem gente ainda que tem RAP do ano passado,
organizem, já vou adiantar. O livro tem que estar organizado, tem que estar tudo ok. Submeter para mandar para a empresa para ela poder processar. Então, esse cuidado eu gostaria que vocês tivessem para nós não termos problemas depois. Serão priorizadas aquisições com ata válida. Ah, mas por que com ata válida? Porque é a regra. As exceções que nós processamos dentro da PROP, que são as aquisições por dispensa de licitação sem concorrência e inexigibilidade, alguns vão rir. Eu fazem 12 anos que a Dayana, desde a época do professor Eduardo Sereta Moreira, me escuta eu falando isso. Nós somos talvez a única universidade que faz aquisição de material de pesquisa na própria Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Todas as compras devem passar pelo setor de compras da universidade. E eu sou o mais teimoso de todos, eu ainda fico fazendo, e já disse que uma hora isso, daqui a pouco, eu sou sozinho para processar todas as demandas de pesquisa e pós-graduação em termos de aquisições, e isso é um trabalho muito grande depois. Vocês têm trabalho, mas imaginem depois fazer sozinho, e eu venho aí há algum tempo segurando as pontas, porque a gente precisa. Então, se vocês... Pode passar o próximo slide, Dayana, por favor. Por que está ali 2 processos administrativos que serão feitos para compra de equipamentos material de consumo via PROP? Eu digo que é material de consumo e serviço de terceiro, e um exclusivo para equipamentos. Então, o grupo vai ter direito a 3 processos, no máximo. Ah, mas por que 10 itens? Gente, já foi mandado para a PROP, não foi num AGP, mas foi num APPG, um grupo, um PPG, mandou 96 itens para serem processados. Isso é pregão. Claro que a empresa fornecedora, que muitos de vocês vão comprar possivelmente, que é Sigma, ela não participa de pregão. Aí é inexigibilidade, mas não dá para fazer uma inexigibilidade com um sistema muitas vezes que trava e a gente processar 96 itens. Passei 2 ou 3 dias processando um único pedido. Então foi pensado junto com os gestores e nós limitamos a 2 processos com 10 itens. Ah, mas eu tenho 11 itens. Gente, escolhe o que você quer tirar, ou eu vou processar na ordem do 1 ao 10, o 11º eu vou cortar, e não tenho problema com isso, fiquem bem tranquilos, porque é um trabalho que a gente vem fazendo e vem segurando as pontas. Se for um processo tudo do mesmo fornecedor, fazem um único processo, até o máximo de 10 itens. A soma dos 2 processos não podem superar 10 itens. Assim como o processo de equipamentos, ele tem 5 itens, sendo do mesmo fornecedor. Ah, mas eu tenho itens de 2 fornecedores. Vai ser um único processo. E, de preferência, eu vou processar o que tiver o maior valor. Ah, mas eu tenho mais itens no outro. Não, é um processo só. Não vai adiantar, porque a gente tem prazos também para cumprir. Então, nessa questão, fiquem bastante atentos para essa questão dos processos. Dayana, próximo slide, por favor. A grande pergunta que ontem já rolou, já atendi um professor. Ah, mas eu preciso de software. Gente, software é a DETIC que administra as nossas aquisições de software. E ontem, eu não sei se está aqui o professor, não ouvi aqui na lista de professores, a princípio. Eu preciso ChatGPT. Como é que... ChatGPT tem exclusividade? Não tem. A gente não consegue processar por dispensa ou inexigibilidade. Bom, mas aí entram notebooks e computadores e até mesmo projetores e algum outro material. Gente, tem em ata válida
não tem problema. Nós só não podemos processar via um processo administrativo na PROP. Ok? Que isso fique claro, porque o ano passado também, mas eu quero SSD para melhorar os meus computadores, eu tenho na ata válida. Beleza, eu tenho computador ou desktop em ata válida. A gente abriu mão de não processar, de não barrar a compra de notebooks e computadores e material periférico para que são da área da DTIC. A gente, tendo a ata válida, vai fornecer a dotação sem problema nenhum, desde que tenha ata válida, e essa ata válida ela tem que ser válida pelo menos até dezembro para o fornecedor não complicar. Outros serviços que não são apoiáveis, impressão de revista que não tem relação, material de divulgação. Tem gente que às vezes quer, eu quero fazer um coquetel. Não dá para pagar coquetel. Já aconteceu. Mas isso acontece? Acontece, gente. A gente recebe... quem tem meu contato de WhatsApp, alguma coisa, ou ligação, eu vou dar uma ligadinha, eu queria vir para... Eu tenho um evento e eu quero contratar um coquetel. Não pode. Não vai ser financiado. E uma outra questão que eu falei, o item 3.7.6, do pessoal que solicita livros, principalmente, há um equívoco, talvez, que foi criado dentro da universidade, de que empenho é reserva orçamentária. Eu ainda tenho, e eu faço, talvez eu tenha aqui a Dayana, porque é cobrada também, e chegou a torcer, virou o olhinho, eu cobro, eu fico acompanhando o que está acontecendo com os nossos empenhos. Eu vou monitorando semanalmente, eu vou observando, às vezes deixo passar, mas quem tem do ano passado ainda, que não mandou para liquidação, se está em RAP, se não tiver pelo menos liquidado o processo, eu vou lá e vou olhar dentro do processo de aquisição do ano passado e vou ver quem foi que submeteu. Está lá, olha, não vai ser processado. Tem que estar pelo menos liquidado pela DEFIN, pela CCFM, né, pela DEFIN, liquidado. Isso quer dizer, recebeu os livros e-books, atestou, está tudo certo, mandou para a DEFIN e a DEFIN liquidou. Se tiver com o documento de liquidação, eu irei fazer o processo de aquisição dos livros. Mas, como já diz no próprio edital, não é pegar e emitir, olha, eu quero um empenho, vou emitir um empenho que eu vou fazer um livro, vou a partir daí começar a convidar as pessoas e ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos querendo, como já aconteceu. E o Vanderlei está aí na reunião, nós tivemos a oportunidade de estar à frente da CCF no período, e isso era uma das coisas que mais nos preocupava, a questão dos restos a pagar. Então, não é por nada, é por segurança e o melhor uso do nosso orçamento. Do nosso orçamento, que eu digo, não é nem o orçamento todo da universidade, é o orçamento da PROP, ok? Daí eu acho que tem mais um... Eu acho que tem mais um... Acho que não. Que é a questão do cronograma. Depois, quando vocês receberem as dotações daqueles materiais que são de aquisição via pregão, ata válida ou carona, ou até carona externa, como aconteceu o ano passado, tem 30 dias para utilizar a dotação. O que é isso? Recebeu a dotação, já sabe o que quer comprar, faz o processo e manda para a Proplad, manda para o setor de compras para eles processarem. Está demorando muito? Nos mandem o número do processo para a gente também. Olha, está aqui, ó.
eu processei, eu enviei o processo, tá aqui, eu garanti. Pode demorar um pouquinho mais, talvez, na Proplad, no setor de compras, até pode, mas não é fazer como outros colegas já fizeram em alguns momentos, de nos deixar até o último minuto e chegar no último minuto e dizer assim, não, mas eu não consegui. E aí a gente acaba tendo que devolver o nosso orçamento e nós não executarmos o nosso orçamento. Eu, como economista da própria, eu não aceito. E aí alguém vai perguntar, não, mas por que eu tenho que mandar e tenho que fazer as compras antes? Porque esse ano pode ser um pouquinho mais lá para o final do ano. Ok, só que se não conseguir executar, a gente consegue ir remanejando internamente o que tem de saldo orçamentário na própria. Dia 28 de agosto é o último dia para mandarem os processos depois de aprovados, para que eu possa, dentro da própria, ativar os processos de dispensa e inexigibilidade. Tá, mas e como é que tu vai controlar as dotações que foram emitidas? Porque eu sei a natureza de despesa e eu entro no sistema financeiro, assim como eu e o Vanderlei, a gente entrava para quase todos os dias, e eu vou lá olhar o limite de crédito, se aquele valor não baixou, que está lá na nossa conta, porque não são mais emitidas as dotações para a UGR do campus, ou dos campi. Ela fica na nossa UGR, então eu tenho controle do que foi emitido, e eu vou saber que aquela dotação está para determinado campus, e eu vou chegar e vou dizer, 30 dias, gente, vocês não vão usar, eu vou anular, vou solicitar a anulação dessa dotação para voltar para a gente poder utilizar em outra coisa. Ah, mas por que isso? Porque tem gente que não dá bola, recebe as dotações e não se preocupam. Então, será que haveria realmente a necessidade, a pessoa está com tanta necessidade de adquirir aquele material para o seu projeto de pesquisa, para o seu grupo de pesquisa? Eu fico à disposição, tá? As atas válidas é conforme os prazos institucionais, mas já digo, tá ali porque é prazo institucional, mas vai passar 30 dias e eu vou cobrar vocês por que vocês não encaminharam o processo, tá bom? Fico aberto a perguntas que possivelmente Daiana vai ter alguma pergunta. Sim, então isso, assim, ó, eu falo, né, pessoal, como, né, é uma pessoa que concorre sempre nos AGPs, né, isso é bem importante, a gente vai receber ali, ó, o resultado do processo, né, ali no dia, no máximo ali, ó, 26 de julho, lembre-se que a gente vai estar em período, né, de férias acadêmicas, não se desliguem, tá, as aulas voltam ali, eu acho que por 19, 20 de agosto, agora não me lembro direito. Há pouco tempo para encaminhar os processos, a gente tem que conseguir, né, a documentação com as empresas, né, se for pedir dispensa de licitação, né, ou inexigibilidade. Então, a gente não pode, né, se a gente ganhar esse edital, a gente não pode descansar, né, a gente tem que processar os nossos pedidos de compras, né, ficou ruim esse período, né, que pegou o período de férias, por um lado, sim, por outro não, né, porque a gente está sempre reclamando que durante as aulas a gente está cheio de coisa para fazer, né, pelo menos durante ali o intervalo, a gente pode, né, ter um pouco de tempo para fazer isso melhor, tá? Então, eu sei que é um momento de descanso, né, mas esse prazo existe, eu conversei com o Palmeiras, a gente negociou, mas esse prazo é necessário porque ele é sozinho para fazer os pedidos de compras, né, então ele já falou, ele faz sozinho, imagina quantos processos ele vai ter que fazer, quantos itens, né, então isso demanda bastante. Então, é interessante, pessoal, que a gente tente deixar o máximo de coisas em atas válidas, pedir pregão já, né, começar agora já a pedir pregão, para já deixar tudo prontinho, né, pro ano que vem, que é a melhor maneira. Claro que tem coisas que não tem pregão, que nem o Palmeira falou, Sigma, né, quem precisa de Sigma lá, reagente Sigma, não tem pregão, né, beleza, mas já vamos preparando tudo, né, com antecedência, tá? Palmeira e depois Vanusa.
Só lembrando uma coisa, o calendário orçamentário do governo federal não segue o calendário acadêmico da universidade. Então, essa é uma questão muito importante, por isso esses prazos. Vanusa, por favor. Boa tarde, colegas, tudo bem? Queria agradecer, então, essa live, né, esclarecendo muitas dúvidas mesmo, né, principalmente no edital do AGP. Obrigada pelos esclarecimentos, Palmeira, Dayana. São muito úteis mesmo. Queria comentar que, não sei se isso acontece em outros campos, mas nós estamos com poucos itens e atas válidas, né? Nós estamos com uma escassez muito grande, né? O ano passado, o nosso grupo de pesquisa foi contemplado com 3 equipamentos, de pequeno porte, obviamente, mas, assim, estavam em atas válidas, né? A gente conseguiu carona com outros campos, foi bem legal, conseguimos adquirir todos eles, e esse ano nós estamos com bastante dificuldade, porque o que a gente está precisando realmente não tem nada. A gente está trabalhando para que o ano que vem tenha atas válidas, né? E que a gente possa solicitar esses equipamentos. Então, a minha dúvida, sim, em termos de reagente, eu acredito que não tenha dúvida, nós vamos pedir alguns anticorpos monoclonais da Sigma, não tem, né? E esse já fecha o valor que o grupo seria contemplado, então a justificativa é inegibilidade, né, eu acredito, né, tá, e a minha dúvida, Palmeira, seria assim, ó, nosso laboratório trabalha com muitas amostras humanas, e a gente precisava muito de centrífugas clínicas, eu já fiz algumas cotações, são centrífugas nacionais, assim, eu queria perguntar se, nesse caso, poderia se enquadrar na dispensa de licitação, porque não tem nada em ata válida, nada, absolutamente nada. Obrigada pela atenção. Vanusa, acredito que a gente já trabalha há algum tempo nessas questões, e principalmente eu sei que vocês aí em Uruguaiana estão sempre tentando o máximo ter a questão de atas válidas. Essa questão das atas válidas, eu venho há bastante tempo, e vai estar a Dayana, eu vou usar a Dayana como exemplo. Daqui a pouco não vou usar o Jefão como exemplo aí, porque eu não estou vendo ele em tela. Mas o que acontece? Deveria ser feito, Vanusa, a solicitação via divisão de laboratório, coordenadoria de laboratórios, para que se tivesse equipamentos, inclusive equipamentos que são equipamentos talvez até para ensino na graduação. E isso é uma das coisas que nós não estamos conseguindo fazer muitas vezes. Eu entendo que, em não tendo em ata válida, não tendo pregão válido, vai ter que ser feita, Vanusa, uma justificativa muito forte e assinado pelo coordenador administrativo e até talvez pela própria diretora e pelo pró-reitor, dizendo, olha, nós não temos. Então, aí sim, em sendo centrífugas que são de fornecedores nacionais, é possível fazer, mas por que não tem? Porque não é um equipamento que estrague toda hora, a gente não compra toda hora. Ok, entendo isso. Mas quantos laboratórios utilizam centrífugas, talvez do mesmo modelo, em toda a universidade? Não é só Uruguaiana, talvez Itaqui utilize, Bagé utilize, São Gabriel utilize. Por que não tem ata? Não tem ata. Nós estamos pensando sempre como unidade acadêmica, como campus, e não estamos pensando como uma universidade. Não sei se te respondi, Vanusa, se puder dar só um ok, eu agradeço. Não, tu me respondeu sim, Palmeira. Só quero complementar que o ano passado a gente fez todo o processo de compras dessas centrífugas, tá? E no final, o fornecedor, o que ganhou, né, a licitação, ele não estava com a documentação correta. Então, a gente acabou, enfim, não conseguindo ser contemplados, né? E ela estaria em ata válida se tivesse isso, né? Então, a gente tentou fazer tudo, fez tudo direitinho. Na época, a Liane nos ajudou bastante, né? E chegou lá no final e o fornecedor, ele, de todos os que estavam classificados ali, nenhum tinha a documentação correta para o serviço público. Então, infelizmente, a gente perdeu todo o processo, né? Todo o trabalho, infelizmente.
Eu entendo a tua frustração e concordo contigo que vocês fazem todo o processo e, de certa forma, em termos legais, a gente não tem como passar, e isso é um problema sério. Jaqueline Carvalho Quadrado, por favor. Professora Jaqueline. Boa tarde, pessoal. Não, eu ainda fiquei em dúvida. Eu escrevi até ali no chat, mas ainda é da produção, porque a nossa produção aqui do grupo que eu lidero, ela tem livros, e vocês disseram que tem que ter pelo menos 2. Mas, geralmente, eu organizo com colegas ou sozinha, mas os capítulos dos livros tem pessoas integrantes do grupo, então ela é conjunta. Como que vocês vão verificar isso se não pede um comprovante? Isso é uma questão. Mas os livros, Jaqueline, a gente consegue verificar, né? Porque tem ISBN, né? Enfim. Se é o único organizador do livro, entra no que a Raquel comentou, né? Que então é o único autor, é o item 4.3 lá, que tem lá no edital, tá? Mas, por exemplo, se são capítulos e tem mais de um autor, ou se o próprio livro for organizado por mais de uma pessoa, aí tem que, então, ter 2 servidores da Unipampa, ou um servidor e um aluno, um servidor e um técnico, ou um servidor e um egresso, tá? No caso, tem alguns livros, né, que eu organizei sozinha, e outros com outras professoras e egressos, né? Então, por isso que outros, né, nesse caso, sozinhas é que tem capítulos, né? Por isso que eu pergunto como que vocês verificam. Professora Jaqueline, se é um único autor ou único organizador e a senhora é a líder do grupo de pesquisa, aí é considerada conforme o artigo, o item 4.3.1. Isso. 431, tá. Isso, 431. Se é um único autor. Tá. Outra questão é na planilha, que você vê que não tem o item 3, que agora já esqueci. Eu fui olhar o item 3, né? Realmente não tem lá. E eu acho que a minha sugestão, Palmeira, o que tu acha, como é que tem sido feito nos outros anos, porque não tá lá na planilha mesmo, é deixar em branco e daí coloca o item solicitado, porque a ideia é pedir o custeio do livro, é isso, né? Livro. Ou é qual que seria o item 3? Deixa eu lembrar aqui. O item 3 é o item 3 aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Serviços de terceiros e de pessoa jurídica para apoio à publicação, né? Aí não tem esse item ali nas classificações do custeio, né? É isso. Então, de repente, deixar na última opção, que é em branco, e colocar qual que é o item solicitado. Não sei, Palmeiras, foi feito assim. Não, mas se é serviço, eu não consegui entender, mas assim, ó, serviço de terceiro, quando a pessoa vai pedir, ela vai pedir manutenção, ela vai classificar como manutenção. Se é um livro, ela vai classificar como um livro. É que diz lá manutenção e equipamentos de pesquisa. Não, mas é que a planilha pode colocar livro, já o ano passado já ocorreu isso, a pessoa tá como manutenção, ela vai botar, daqui a pouco é serviço terceiro, vai colocar que é livro. Pode colocar? Pode, pra gente poder entender. A gente entende. Mas o livro, mas aí só que o livro, ele tem outro código, né? Teria ali do item 3, ele tem aquele código, não vai dar problema, porque se botar... Não, mas ele, se é uma contratação de serviço de terceiro pessoa jurídica, a classificação da conta da natureza de despesa, a raiz é 339039. O livro vai classificar no subelemento de despesa, que aí é uma classificação que depois a gente internamente consegue ajustar. Tá, agora eu vi o mesmo código. Tá, então pode colocar ali. Então, manutenção. Isso. É livro. Tranquilo. Até quero parabenizar a Profi também, aproveitar, porque é a primeira vez, né, nesses 10 anos, 11 que eu tenho de Unipampa, que faz uma live e tira dúvidas, né? A FAPERGS, a Exemplo, faz essas lives, tira dúvidas quando a gente concorre, e é muito bom. Eu acho que é importante, né? Então, parabenizo vocês para essa live, essa iniciativa, né? Novidade para nós. Mas é muito bom. Obrigado, professora, mas assim, ó, a Palmeira tira dúvidas até no sábado e no domingo, muitas vezes.
A senhora não faz ideia. Eu não tenho teu telefone, na verdade, quem tem é o Gustavo que faz, tira dúvida, mas também te agradeço, já tirou várias dúvidas. A senhora não tem meu telefone, peça para o Gustavo que ele informa. E quem não tem, descubra. Mas eu sei que você sempre é disponível também, isso com certeza, né, quando a gente pede. Mas é isso, parabenizo a Pró-Reitoria e o Palmeiras sempre está ajudando. Né? Eu sei também que já verdade. Obrigada, Jaqueline. A professora Raquel. Isso. Realmente é bem interessante ter esses momentos para a gente tirar as dúvidas. Assim, é uma sugestão para a gente olhar com um olhar não diferente, mas para as especificidades dos grupos de pesquisa na área de educação e ensino, tá? Assim, é bem difícil da gente conseguir concorrer no AGP, porque basicamente, né, ele é um edital, parece mais voltado para os grupos de pesquisa das áreas mais duras, tá? Não é uma crítica de forma nenhuma, tá? Mas, assim, nós também fazemos pesquisa e, ultimamente, o que a gente tem percebido muito na nossa área é a necessidade de investimento em softwares de análise qualitativa. E agora, escutando o Palmeira falar, eu já vi que o que nós pleiteamos nos nossos grupos possivelmente não vai poder ser atendido caso a gente, né, fique bem colocado. Então, talvez seja uma ideia para, num próximo AGP, conversar com o pessoal, com os grupos das áreas de educação e ensino, para ver uma forma também que a gente possa ser contemplado, tá? Mas... Professora, só desculpe eu lhe interromper. Talvez não seja exatamente da maneira que a senhora está falando. A gente coloca, porque assim, quando se trata de material, de software, por exemplo, nós não temos gestão na universidade. O que eu quero lhe dizer, professora? Se a senhora conseguir um DOD da DETIC, a DETIC dizendo que não tem, professora, já houve casos, a senhora está falando um software qualitativo. Isso. Não quantitativo. Eu como economista seria um quantitativo. Tá, tudo bem. Tá, um SPSS. Aí a gente pergunta, e muitas vezes, talvez isso, Daiana, como sugestão com a Marina, fazer uma demanda para a DETIC e ver quais são os softwares que já existem com licenças e muitas vezes, lá no princípio, eu não sei há quanto tempo a senhora está na instituição, professora, mas lá no princípio se comprou, eu vou dar um exemplo, acho que o SPSS comprou uma licença institucional vitalícia ou um número X de licenças vitalícias. Pouca gente usa, e aquilo sempre foi sendo atualizado, e as pessoas não pedem, e aí ninguém sabe. Assim como nós tínhamos de professor ArcGIS, R, se não me engano, alguns outros softwares. Ok, só que, por exemplo, qual foi o software que a senhora falou? Atlas TI. Atlas TI. Eu não conheço esse software. Existe somente este software? Existem outros, mas, vamos dizer, a questão da dinamicidade, a praticidade e a aceitação no mundo dos periódicos, ele é o mais indicado. Em qual mundo dos periódicos, professora? Da área de ensino. Da área de ensino. Inclusive, tem pareceres negativos porque não usa, e eles sugerem né? Então, vou até buscar esses materiais para ajudar, de repente, a nossa justificativa. Professora, é assim, ó. Ontem o professor, eu passei mais de uma hora atendendo ele, depois de uma conversa que se teve pela manhã, à tarde eu atendi ele, e assim, ó, ele está querendo o ChatGPT e um outro software. Existe só o ChatGPT? Eu estou dando um exemplo para a senhora, não existe só o ChatGPT. Existem outros, eu vou pegar, por exemplo, o Perplexity, compete com o ChatGPT. O que o ChatGPT tem de diferença do Perplexity ou o Maico Bernardino, que é fera nessa área também, de Atlas TI é muito bom, ok, mas o que ele tem que atende a área da educação que os outros não atenderiam para se ter, professora, uma justificativa
para se comprar por inexigibilidade. E possivelmente esse software não tenha representante no Brasil. Se tem representante no Brasil, ok, aí não tem problema. Se tem carta de inexigibilidade, aí eu não vejo problema, desde que, professora, seja muito bem embasado, muito bem justificado. O problema é que é muito fácil eu chegar e dizer assim, eu quero Atlas TI, tá? Por quê? Porque eu gosto dele, eu trabalho já com ele, pessoal. Aí a pessoa chega e me diz assim, não, mas eu quero por 1 ano, e o ano que vem a senhora vai pedir de novo? Então nós temos que pensar institucionalmente, via DETIC. Olha, a DETIC diz que faz, eu transfiro a dotação para ele, eles executam lá para nós. E a senhora vai ter daqui a pouco uma licença institucional, não só para o seu grupo de pesquisa, mas que talvez seja pensado para nós fornecermos para a universidade, para todo mundo que trabalha na área de educação. Eu já gostei, já anotei esse Atlas TI aí para mim, que eu talvez tenha que trabalhar com ele, já gostei, já vou, já vou anotar aqui para mim. Mas assim, ó, já valeu a pena a pergunta e assim, o senhor falar que eu anotei as dicas aqui, vou conversar com o DETIC aqui e vou ver outras possibilidades, mas a gente tem uma justificativa para o Atlas TI. Não tem revendedor no Brasil, aí começa a complicar. Maico Bernardino da Silveira, será que eles têm carta de exclusividade? Eles devem ter uma carta de exclusividade internacional, talvez, possivelmente. Aí, professora, eu não sei em qual é o campus que a senhora está. Uruguaiana. Daiana, faz um favor, passa o meu contato pessoal para a professora, e aí a gente vai conversando e eu posso ajudar. Professora, a maior dificuldade é a gente conseguir justificar. O Fábio sempre diz, tu mata no peito umas coisas que não tem, ok, não tem, professor, eu não consigo. Isso é uma regra nossa, é um padrão. A gente não pode, professora, trabalhar só na exceção, como muitos colegas querem. Eu sigo a regra. A gente pode utilizar a exceção? Pode, lá de vez em quando. Porém, tem professores que normalmente querem estar fora da regra, só agir na exceção. Aí é bastante complicado, porque a minha função é salvar o CPF da Daiana, da Marina, do Fábio, do Paulo, que é o pró-reitor de Administração e Planejamento, e do professor Edward, que é o nosso reitor. Essa é a nossa função. Que bom que vocês zelam por isso. Muito bem. Eu estava olhando aqui também, já estava olhando os valores até aqui do Atlas aqui, né? Os valores das licenças, né? Tem institucionais aqui. Então, acho que é isso, Raquel. Depois eu te passo o contato do Palmeira para vocês conversarem, tá? Colegas, se vocês tiverem, né, mais alguma dúvida, vão levantando a mão aí, né? Esse aqui é o último slide da parte do AGP, que aí eu vou passar para a professora Marina falar da parte das bolsas. Mas só cuidem, né? Se atentem aqui ao cronograma, tá? Ele é um cronograma apertado, por isso que a gente já está fazendo esse momento aqui para tirar dúvidas, para acelerar e ajudar vocês, né? Para que vocês já preencham o pedido, né, de uma vez, façam a submissão e cuidem aqui, né, esse período aqui em particular, que é regularização no SAP, no CIP, né, tá? Depois, no final aqui da live, a professora Marina vai mostrar como verificar pendências no SAP e no CIP, para quem ainda não sabe, tá? Especial no CIP ali, né? Então, por favor, né, se atentem a isso. Professor Maico e depois professora Jaqueline. Só um comentário aqui, Eduardo, que dado o AGP do ano passado, né, não tendo pregões latas válidas, a gente fez um movimento de registrar o lote. O problema foi que a gente fez em outubro, e aí até hoje a gente está esperando o DETIC abrir o pregão. E aí a justificativa dele não, todo ano, sempre em setembro. Então, o nosso bode de outubro vai ser gerado um pregão somente esse ano em setembro. E aí, novamente, a gente ficou sem todas as sugestões de aquisição, seja de software, que a gente havia incluído software também nesse DOD, mas
aí determinadas pessoas parece que não ajudam, né? O Michael, assim, ó, há muito tempo a gente vem questionando algumas coisas dentro da universidade. Eu sou talvez o cara mais chato quanto a isso. Mas a gente pode conversar, e Dayana, vamos conversar com o Fábio a respeito, porque eu já vi que não vai ser só 1 ou 2 softwares que o pessoal vai demandar, e a gente talvez vá ter que fazer junto com a DETIC ou fazer um movimento um pouco diferente para tentar dar o suporte para os professores, aí o Maicon, por exemplo, a professora Rupental também, a professora Raquel, e aí a gente poder ver isso de uma maneira... O Maicon tem meu contato, a gente conversa aí, tenta ver isso da melhor maneira possível, tá? Professora Jaqueline Piccoli. Não sei se respondi a tua questão, Maicon, vamos conversar sim. Oi? Pode falar, professora. Boa tarde, colegas. Tudo bem? Desculpe que eu tô sem a câmera, porque minha internet tá bem ruim. Eu tô com uma dúvida. Pela primeira vez, eu vou concorrer com o meu grupo, que é novo, tá? E eu sou vice-líder em outro grupo. O que é melhor, concorrer juntos ou concorrer separados? Visto que, né, se eu optar por concorrer como líder no meu grupo, que é novo, eu acredito que as publicações se dividam, né? Sei o que a Dai tem para me dizer. Isso. Então, aí tem que cuidar, né? Que grupo que vai usar qual produção, né? Se for nos dois, invalida, né, Dai? Exato, aí invalida. Então tem que tomar esse cuidado, né? E outra coisa que tem que ver é que a gente não tem como prever quem vai submeter, né, dentro das áreas, e aí a competição vai pela pontuação, né? Claro. E aí, bom, vou mandar sozinha, tá bem, tá com uma pontuação global boa, tá bom, mas a gente não sabe se tá bom ou não tá. Daqui a pouco, né, tem que ver se no edital do ano passado não aparece lá, não lembro se estão as pontuações do ano passado, eu não me lembro. Mas daqui a pouco é interessante ter essa base. Que o grupo, meu grupo é com a Vanusa, né, que é bem consolidado, então eu acredito que seria mais fácil. A gente já conversou a respeito, né, se a gente ia fazer separadas ou juntas, por causa da questão realmente das atas válidas, dos produtos, enfim, bem que ela já expôs aí anteriormente. Isso. Mas era só essa dúvida. Então, o que for, se caso for separado numa planilha, não deve ser repetida na outra, né? Porque a gente acaba invalidando as publicações. Professora, acaba invalidando. É melhor, de repente, associar, né? Eu acho melhor. Tá bem, só tirando essa dúvida. Já que uma outra coisa também, se tu quiser concorrer no grupo, por exemplo, e entrar naquela faixa mais baixa... Menor. Era o que eu tinha pensado. Porque normalmente essa faixa sempre tem menos submissões do que a outra, pelo menos nos outros anos. Como a Dayana falou, a gente não tem como prever quem vai submeter, mas o histórico que a gente tem é que a outra faixa, a mais baixa, a gente acaba tendo um menor número de submissões sempre. Claro. Seria até importante, professora, dar uma olhada no edital do ano passado para ver, mas acredito que a faixa A, número de concorrência, é bem menor, a não ser que a senhora goste, a senhora, pelo jeito, quer nadar com os tubarões do AGP, então fique bem à vontade. Não é o caso. Já que dá para ver o edital do ano passado, no edital do ano passado tem as notas, tem a pontuação, dá para dar uma olhada lá. Tá, fui olhar agora. Professor Maicon, por favor. Obrigada, gente, obrigada. Nada, merece. Um esclarecimento aqui, tanto os grupos com mais de 2 ou 3 integrantes e os que concorrem em carreiras solo, todo mundo entra num ranqueamento de acordo com a pontuação? A pergunta é, quem concorre sozinho, ele teria que pontuar mais de um grupo que concorre em duplo ou em trio para ter chance de ser contemplado? Ou como é que é a regra de distribuição ali? Deixa eu ver se eu entendi que o áudio está cortando um pouquinho, né, Palmeira? Eu acho que o Maicon está perguntando se tem a distribuição em relação às áreas, se tem demanda, né, em relação às áreas, ou se vai todo mundo ranquear independente das áreas.
tu responde a minha pergunta essa? maior, Daiana, é dentro da própria área. Os grupos da mesma área, eles são ranqueados simplesmente pela pontuação, ou há um critério minimamente para contemplar alguém da faixa A, da faixa B? Palmeira e Marina, vocês conseguiram? Eu acho que ele quer dizer o seguinte, Dai, que se 2 grupos se unem, por exemplo, tu tem 2 grupos lá em Uruguaiana, cada grupo pontua 500, se une dá 1.000. O grupo que deu sozinho 800, obviamente que ele vai estar vai ficar ranqueado em segundo lugar. Embora ele individualmente tenha uma pontuação maior, se 2 grupos se juntarem, fizeram mais, não tem um ranqueamento. Michael, eu vou falar pela pouca experiência que eu tenho na pró-reitoria. Quando o pessoal se junta, é para buscar o maior valor possível. Daqui a pouco, o pessoal não vai se juntar para ficar na faixa A de financiamento. Normalmente, o pessoal vai se juntar para ficar, para buscar a faixa B com o maior valor possível com o grupo associado. A associação se dá para tu conseguir subir de nível e buscar mais o maior valor possível. Normalmente tem sido assim. Isso. Se pontuar menos, né, estando sozinho, vai ficar em desvantagem, por isso que é vantagem, às vezes, se unir para pontuar mais, né? É isso, né? Não sei se foi essa a pergunta do Maico. Se é um ranking único por pontuação, independente se é individual ou em grupo. A minha pergunta maior é se existem cotas para as faixas. Não. Se tem cotas para as faixas, não, né? São divididas em 9, cada área tem a submissão e tem um padrão de distribuição. Eu tenho que distribuir de maneira equitativa para as áreas. Tem área que às vezes nem submete. Mas eu acho que o que ele quer saber é no ranqueamento. Tem um ranqueamento separado para grupos individuais e grupos conjuntos? Não, não, o mesmo ranqueamento. Vai tudo junto, exato. Concorre tudo junto, exatamente. Acho que agora entendemos a pergunta. Certo, Michael? Entendeu a resposta? Por isso tem que ser bem estratégico, tá? Beleza. Obrigado. Tranquilo, obrigada, Michael. Eu acho que, não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida, né, mas né, a ideia seria aqui, então, encerrar essa parte aqui do AGP, colegas, né? Acho que tiramos várias dúvidas aqui bem interessantes, né? E aí passar para as dúvidas, né, que vocês têm em relação aos editais de bolsa. Mas isso não quer dizer que se pintar alguma dúvida aí, né, até o final aqui da live, vocês podem voltar, tá? Não tem problema algum, tá? Se tiverem dúvidas também nas planilhas, né, a planilha do anexo 1, né, uma planilha do anexo 1 que tem diferentes abas, também, né, podem perguntar aqui, não tem problema. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, sempre, entre em contato conosco ali, né, da divisão de pesquisa, com a Joelma, com a Marielle, ou direto com o Palmeira, né, que é o nosso assessor especial aí da Pró-Reitoria. O pessoal está super feliz de ajudar vocês, né, nas dúvidas que vocês tiverem, tá bem? Então, eu vou agradecer aqui por enquanto e vou passar aqui para a professora Marina para ela dar sequência, tá? Então, fiquem à vontade aí se quiserem retornar alguma coisa. Essa parte do feliz eu não entendi, Daiana, mas tudo bem. Eu sei que tu fica feliz, Palmeira. A Palmeira fica até iluminado de responder. Então, gente, continuando a nossa segunda parte da live aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os editais de Bolsa de Iniciação Científica que nós lançamos essa semana, tá? Os editais de Bolsa de Iniciação Científica são 3 editais de bolsas do CNPq, um da FAPERDS e 2 chamadas internas, tá? Em relação à iniciação científica. Depois, em relação à iniciação tecnológica, o Vanderlei, que é chefe da divisão de inovação, vai falar que são 2 editais externos, um do CNPq e outro da FAPERDS. Então, só para explicar para vocês, que às vezes o pessoal fica, mas por que começar a Bolsa de Iniciação Científica lá em setembro, né? Que é o cronograma das agências externas. O
que acontece? O CNPq é uma agência de fomento que ele fornece uma cota de bolsas para nós, mas essa cota não vem automático para a Unipampa. A gente precisa fazer uma solicitação. Então, eles abrem um edital e a gente solicita. Esse edital é aberto a cada 2 anos. Então, este ano é o ano que abriu a solicitação de cotas de bolsas do CNPq. Então, Daya, só passa um pouquinho o próximo slide para eu mostrar para vocês. Então, muitas pessoas perguntaram, o que é esse condicionado ao resultado? Vocês lançam um edital sem ter um número de bolsas? Pode voltar aqui para anterior. O que acontece? Nós enviamos há 10 dias, né, de acordo com o cronograma do CNPq, a solicitação de cotas institucionais de bolsa. Nós tínhamos, até o ano anterior, 110 cotas de bolsas, 60 para iniciação científica PIBIC, tá? 16 para iniciação científica PIBIC ensino médio, e ações afirmativas nós tínhamos 20, que é a mesma PIBIC, mas os alunos têm que ter ingressado na universidade por ações afirmativas. Por isso, este ano é o ano de renovação, nós não sabemos quantas bolsas a gente vai ganhar do CNPq. Quando a gente submete ao CNPq, por isso que a gente sempre fala muito da importância da entrega de relatório, a importância de participação do evento de iniciação científica, a importância de várias coisas que o orientador e o bolsista precisam fazer, pois esse é um dos elementos primordiais para que a agência de fomento nos dê cotas institucionais. Então, o que nós temos aberto do CNPq? O edital de iniciação científica, PIBIC, para alunos de graduação, e PIBIC-AF. Esses dois são para alunos de graduação. São cotas de 12 meses de bolsa, R$ 700 é o valor da bolsa de iniciação científica, e os alunos, e essas bolsas, elas serão implantadas a partir de setembro. Porém, nós não sabemos quantas bolsas nós teremos. Então, este resultado o CNPq divulgará só em agosto, por isso o nosso cronograma interno, ele tem, ali no cronograma interno, tem esse porém. Tá? Então, como que está sendo o processo? Os docentes, a gente mudou um pouco o fluxo desde o ano passado. Para todos esses editais de bolsas que são abertos, os docentes, eles precisam ter validado a produção científica no CIS-PPA. Se não fez a validação, não participa, porque essas bolsas são condicionadas à validação da produção científica. Então, baseado nisso, no momento que vocês fazem a solicitação de bolsa agora, vocês só vão fazer a solicitação, não precisa preencher plano de bolsista nem nada. Até a gente enviou e-mail com o link lá. É só ir lá e quero submeter esse edital. Dá um ok, nem a nota do Lattes não precisa colocar, porque a gente puxa direto da planilha. É só dar um aviso, quero participar, quero concorrer à Bolsa de Iniciação Científica PIBIC. Submete o pedido. E aí a gente vai receber este pedido e a gente vai fazer o ranqueamento pela produção científica. Quando o CNPq divulgar o número de cotas, a gente vai ver até qual nota foi contemplado com cota, que isso vai ser só em agosto, né? E a partir de lá, então, a gente faz a solicitação de envio do plano de atividades do bolsista somente para os contemplados. Isso facilita muito a vida, né? Porque a gente tem 6 editais abertos. Se vocês tivessem que fazer 6 planos de bolsista, né, querendo concorrer, então não tem por que todo esse trabalho. Porque mesmo antes, os planos, eles não valem nota nessas bolsas, só que vale nota é o Lattes. Então, gente, muito importante falar para vocês, a gente tem um indicativo que neste ano o CNPq nos dê mais bolsas PIBIC-AF, porque este ano o edital deles envolve ações do Ministério da Ciência e Tecnologia com a igualdade racial. Então, nós ganhamos, ano passado, 12 cotas extras até, em função desse aporte de recurso do Ministério da Igualdade Racial. Só que aqui é muito importante para os orientadores que têm esse intuito, que o aluno de iniciação científica, ele precisa ter entrado na Unipampa por ação afirmativa. Mesmo que ele comprove depois, né, não pode, ele precisa ter entrado. Então, a gente sempre fala da importância disso se o orientador for submeter, tá? Então, iniciação científica do CNPq PIBIC, o PIBIC-AF e o PIBIC Ensino Médio, que é para os alunos de ensino médio. Então, os professores que... É bem bacana, né? Porque a Unipampa tem se envolvido muito em atividades com as escolas. Então, a gente sempre incentiva muito os docentes a participar dessas ações, né? De iniciação científica no ensino médio. Os alunos sempre se integram muito à universidade. Bem, uma coisa que mudou esse ano do CNPq é que, até ano passado, tinha a questão de áreas prioritárias. O
CNPq levava em conta áreas prioritárias. A gente até exigia que no cadastro houvesse. Esse ano eles retiraram os editais dele. Então, obviamente, como a gente segue os editais deles, a gente também precisou retirar. Então, esse ano não tem no edital do CNPq áreas prioritárias. Ah, por que vocês inventam isso no ano? Não é nem a gente que inventa, é o CNPq que mudou a política, e então agora não existe isso, essa parte de sair, tá? Alguém escreveu aqui, eu vou responder rapidinho. O que é, além do valor, qual a diferença entre o PROIC e o PIBIC? O PIBIC é uma bolsa paga pelo CNPq, não por nós, é uma bolsa de R$700, é agência externa. O PROIC é um programa institucional, que o recurso é da Unipampa. O tempo é 12 meses para os dois, a gente equiparou o tempo este ano. Porém, o valor da bolsa interna é R$500. Muitas pessoas, eu vou responder agora que tem mais gente, muitas pessoas nos perguntam, tá, eu só tenho um projeto cadastrado no SAP, eu posso pedir mais que uma bolsa? Pode, vocês podem pedir 6 bolsas no mesmo projeto. Só que o plano de atividades do bolsista não pode ser igual de uma bolsa para outra. Por exemplo, eu tenho um projeto guarda-chuva grande, que abrange 3 alunos lá de doutorado que fazem esse projeto. Eu vou pedir lá 5 bolsas. Só que cada bolsista vai fazer uma etapa diferente do projeto. Essas etapas não podem ser iguais, tá? Não pode ter sombreamento de atividade. Mas, sim, Michael, quem for concorrer a uma bolsa PIBIC-EM pode concorrer PIBIC, porque são perfis de alunos diferentes. Só não pode concorrer PIBIC e PIBIC-AF, porque o PIBIC, na modalidade AF e PIBIC, são alunos de iniciação científica de graduação, então sobrepõe. Então, quem pedir PIBIC não pode pedir AF e vice-versa. Mas o ensino médio, vocês podem perguntar. O que se enquadra em AF? Todas aquelas ações afirmativas que estão na lista da Unipampa. Daiana, se tu tiver mais acessível, ou algum outro colega, colocar o link das ações afirmativas. Tá. Já acho aqui, já coloco o link aqui, Marina. Isso, todos, a gente vai colar ali para vocês. São todas as ações afirmativas. Tá? Mais alguma dúvida aqui em relação a esse slide? Então, nesse momento de submissão, é só submeter o pedido. Não é necessário que vocês anexem nada. Sim, Jaqueline? Pode. Sobre o ensino médio, vocês fizeram um pré-levantamento de escolas e eu queria saber qual a relação com o edital, se a gente vai usar a mesma escola, ou mais de uma, ou vai ser para outro edital. Eu não queria saber a relação. Na verdade, assim, aquele formulário que a gente mandou é porque quando a gente submete ao PIBIC, para o CNPq, eles nos pedem quais as escolas parceiras que já existem. Então, por isso que a gente fez esse levantamento para poder dar um indicativo numérico a eles. Mas, assim, a gente deixa bem a cargo dos docentes de cada campi que façam seus processos seletivos de PIBIC com as escolas que entenderem que tem uma parceria, né? Então, não precisa ser necessariamente aquelas. Ah, tá, porque eu não tinha conseguido de uma escola que eu pretendo se ganhar, é claro, fazer a seleção e eu não consegui os dados em tempo. Não tem problema. É mais para a gente demonstrar a eles que eles sempre nos pedem quais os dados, mas não tem problema, pode ser outra escola. Aqui, gente, só para mostrar o cronograma do edital, todos os editais que nós lançamos, tanto de pesquisa quanto o pessoal da inovação, tem o mesmo período de submissão da proposta, 18 de junho a 2 de julho, tá? Esse período, então, é só a submissão lá no sistema, bem tranquilo, não precisa anexar nada, só fazer a solicitação. Um cuidado que vocês têm que ter é de regularizar as pendências nos sistemas institucionais CIP e SAP. Eu vou mostrar mais adiante como isso é feito, tá? A conferência por vocês. Mais adiante a gente vai mostrar. E outro... Sim, Daiana? Só ia comentar, eu escrevi aqui no chat para vocês já observarem a vigência dos projetos de vocês, tá? Porque a vigência,
ela tem que ser até o final lá do período da bolsa, lá em 2025. E se vocês precisam alterar isso, tem que passar pelas comissões locais de pesquisa. Então, já abram o SAP de vocês, já olhem ali, se tiver que alterar, né, tem que solicitar essa alteração. E verifiquem também, né, se vocês têm projeto registrado, se está tudo bem, né, porque pode acontecer da vigência estar acabando, né, então se atentem a isso. Era só isso que eu ia lembrar, Marina. Ótimo, não, boa lembrança. O projeto, a final da vigência da Bolsa, vai ser 31 de agosto de 2025. O projeto de vocês tem que ter um registro igual ou maior a esta data. Se for menor, o SAP cancela, ele não deixa nem submeter. E a gente não tem o que fazer, porque isso é via comissão local de pesquisa, não passa por nós aqui. Então, atentem às comissões, creio que deva ter membros das comissões aqui até presentes, atentem às agendas, né, de homologações das comissões, para que vocês possam deixar isso organizado. Sim, Júlio? Boa tarde, pessoal. Seguinte, Marina, sobre essa questão aí, eu tenho um projeto que já está fechando 4 anos em 31/12. Eu me enquadro nessa questão de extensão ainda, porque eu acho que tem uma restrição, não tem até 4 anos. Será que a gente consegue fazer essa extensão para 4 anos e meio para pedir a bolsa? Júlio, no SAP, tu tem 4 anos contando o CIP. Não, acho que eu já fiz a transição do CPPE para o SAP já, e aí eu estendi o prazo para 4 anos. Tá, então, mas já deu... 4 anos no Guri, se eu não me engano. Não, mas não... olhar aqui. Dá uma olhadinha, porque, ó, 2021, 22, 22, 23, não, é 24, 25. Eu acho que foi lançado em outubro de 21, então daria 4 anos em outubro de 25. Dá uma olhadinha. Tá. Só para a gente. Porque, teoricamente, o máximo, na verdade, isso foi a Comissão Superior de Pesquisa que definiu. O máximo é 4 anos. Então, tu não prorroga a mais que esse tempo. Tá? Tá aqui, ó, 22. Então, eu cadastrei em fevereiro de 22 e ele termina em 31/12 desse ano. 22, 23, 24. Até 25. Perfeito. Tu pode prorrogar até 26, até fevereiro de 2026. Perfeito. Só que, Júlio, tu só cuida com a comissão local do teu campus, porque isso passa pela comissão local, tá? Então, veja o cronograma deles para que tu consiga fazer isso em tempo hábil. Com certeza consegue, hoje é dia 20 ainda, né? Perfeito, obrigado. Tá? Já faz agora. A Dayana foi vítima disso ano passado, né, Dayana? Fui. E eu ano retrasado, gente. Tá bom, muito obrigado. De nada, a gente acaba se perdendo disso. Em Júlio, são elas que fazem o edital e elas são vítimas do edital delas. Não, Palmeira, isso foi antes da gente fazer edital. Faz parte, né, gente? É que às vezes tem... Agora, continuando aqui, pessoal, percebo, então, o prazo de submissão 18 de junho a 2 de julho das propostas. Vocês não precisam submeter o plano. A gente vai divulgar as listas de homologados. Como que eu posso não ser homologado? Se vocês não têm produção do CIS-PPA, vocês não serão homologados. Ah, mas eu estava de licença maternidade, eu estava de licença, estava de afastamento. Então, se vocês estavam de licença, quando foi o período da planilha, vocês podem nos contatar, que em caso de licença ou afastamento no período, pode submeter a planilha até o dia 24, tá? Não sei se aplica a alguns casos aqui. Em relação ao plano de atividades do bolsista, a gente não tem data nos editais do CNPq ainda, porque ele está vinculado a gente receber as bolsas do CNPq, a gente não sabe ainda. Então, só volta um pouquinho, acho que é aí mesmo, tá? Observem que vai ficar um prazo curto entre o período de divulgação da proposta e seleção do bolsista. Às vezes as pessoas questionam, por que vocês inventam de fazer isso nas férias? Porque vai dar bem nas férias. É que como a gente depende, as bolsas não são nossas, a gente depende do CNPq, e eles não divulgaram as bolsas, mas quando eles divulgarão em agosto, eles já querem que a gente indique o bolsista para começar a trabalhar em setembro, percebam que o prazo que eles nos dão é curto. Eles vão divulgar as bolsas em agosto e querem que a gente indique em setembro. Então, a gente acaba que deixa o prazo curto para vocês também, porque é algo que a instituição precisa cumprir esses prazos externos, tá? Só para justificar que não temos como fugir ali do período de férias para alguns editais, em função que eles são externos. Certo? Posso passar aqui alguma dúvida? Acho que tem uma duvidazinha no chat ali. Tem um aluno que entrou pela ação afirmativa L1. Posso concorrer para o IBIC-AF pensando nesse aluno? Se ele está registrado como ação afirmativa, sim.
porque está registrado na matrícula dele. O problema é que se ele tivesse entrado geral, e aí depois ele vem dizer que, eu sou ação afirmativa, mas na universidade não está. Nesse caso, pode sim, Aline. Tá? Pode passar, Daiane. Então, CNPq, nós temos 3 editais abertos. 2 de graduação, que é o PIBIC e o PIBIC-AF, e o de ensino médio. E da FAPERGS, a gente tem o PROBIC. O PROBIC também é um programa de iniciação científica de graduação, e é mesmo valor de bolsa, R$ 700, só que quem paga é a FAPERGS. Da mesma forma que o CNPq, a gente precisa submeter anualmente para a FAPERGS o pedido de bolsa. Até ano passado, nós tínhamos 89 bolsas de pesquisa da FAPERGS. Esse ano, a gente até mandou pedindo mais. Se ganharemos, não sei. Daí passa a próxima, só porque eu quero mostrar. Como eu falei que o cronograma nosso depende da agência externa, a FAPERGS, em função da calamidade no estado, ela atrasou um mês o início das bolsas. Então, gente, as bolsas de iniciação científica da FAPERGS são as únicas que, se vocês olharem aqui no nosso edital, o início da vigência vai ser 1º de outubro, e não 1º de setembro. Eles sempre começaram as bolsas 1º de setembro, como todas as outras. Mas este ano, em virtude o primeiro andar da FAPERGS, lá ficou até alagado, né, lá em Porto Alegre, eles atrasaram a divulgação de todos os editais deles, e esse edital foi um deles. Então, o bolsista, ele vai iniciar a bolsa lá em 1º de outubro. Isso até é importante para vocês se planejarem, né? Por quê? O que acontece? A gente fez a solicitação de cotas, a submissão interna é a mesma, 18 de junho a 2 de julho. O número de bolsas a gente ainda não sabe, então eles disseram que vão divulgar o resultado até 25 de julho, então quando a gente receber 25 de julho, a gente faz a divisão das cotas por demanda qualificada das áreas, e 26 a gente divulga o nosso resultado preliminar. Se eles atrasarem, a gente acaba que atrasa também, tá? Porém, embora a FAPERGS, o bolsista, comece a trabalhar lá em outubro, eles pedem que a gente envie os dados do bolsista em agosto. Então, vocês vão ver que o cronograma também de seleção de bolsista é tudo em agosto, em função desses prazos das agências, tá, pessoal? Só para justificar aqui para vocês. O plano é enviado posteriormente também, né? Nesse momento, vocês só pedem a bolsa e, posteriormente, vocês enviam o plano. Pode pedir os dois. Pode pedir PIBIC, pode pedir PROBIC, tá? Pode pedir bolsa das 2 agências, desde que o plano seja diferente. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, pode seguir. Agora, por fim, nós temos 2 chamadas de bolsas internas, em que o recurso é da Unipampa. Elas fazem parte do programa PRO-IC. Normalmente, essas bolsas nós lançávamos lá no início do ano, em maio, e elas tinham vigência de 8 meses. E aí, os docentes sempre questionavam, mas as bolsas internas duram menos, os alunos das outras bolsas têm 12 meses. Então, este ano, com a mudança de gestão, a gente fez uma mudança na distribuição das bolsas. Lá no início do ano, a gente lançou a modalidade do PROBIC Incentivo à Pesquisa, para quem não tinha nenhuma bolsa, né? E agora, a gente está lançando as bolsas da modalidade PRO-IC, Iniciação Científica em Mulheres na Ciência, que terão vigência de 12 meses. Então, essas bolsas terão vigência de 12 meses. Elas começarão em setembro e irão até agosto do outro ano. Como elas são internas, elas têm um valor de R$ 500, que é o valor tabelado, né? O número de bolsas, só para dizer para vocês, as cotas internas a gente já tem. O PRO-IC é 72 cotas, igual ao ano passado. As cotas do PRO-IC são divididas por área do conhecimento, então todas as áreas recebem o mesmo número de bolsas, que é justamente, a gente faz uma política de divisão igualitária, né? Todas as áreas vão receber o mesmo número de bolsas no PRO-IC, tá? E o Mulheres na Ciência são 21 bolsas. A divisão de bolsas no Mulheres na Ciência é pelas áreas em que as mulheres têm menos representação. E conforme está no edital, a gente demonstra bem isso. Em relação à pergunta, que eu acho que foi da Aline, do CNPq e da FAPERGS, a gente não tem nem noção de quantas bolsas a gente vai ganhar, mas a gente sempre ganha muito mais PIBIC. PIBIC, normalmente, o recurso que o CNPq disponibiliza para PIBIC é muito grande. Vou te dar um exemplo. Ano passado, nós tínhamos 60 bolsas de PIBIC
para 20 de PIBIC-AF, tá? Eu não sei esse ano, como eu falei, como vai ter a parceria do Ministério da Igualdade Racial, pode ser que eles aumentem, mas sempre eles dão muito mais PIBIC do que PIBIC-AF. Só que internamente, se tu olhares o histórico, não tem como dizer este ano de novo, mas se tu olhar o histórico dos outros anos, nós temos uma demanda de 3:1 de professores que pedem PIBIC e 1:1 os que pedem AF. Normalmente quem pede AF, 1:2, são poucas as pessoas que pedem PIBIC-AF. Então a concorrência acaba sendo menor. As duas não pode ali, ou tu submete PIBIC ou PIBIC-AF. Neste exato momento, a gente não tem como saber quantas bolsas a gente vai receber. Eu só tenho para te dizer que normalmente o PIBIC vem mais bolsas que o AF, porém a concorrência interna sempre é maior no PIBIC. O histórico dos anos anteriores. Mas cada ano é uma caixinha de surpresa, então a gente não tem como precisar. Por exemplo, uma coisa que a gente achou bem interessante, porque às vezes a gente faz algumas ações induzidas. O PIBIC ensino médio, nunca ninguém submetia. A gente tinha que distribuir 2 bolsas para o professor do PIBIC-EM, porque sobrava bolsa. E aí a gente fez as ações de importância da iniciação científica de ensino médio, no ano retrasado, a gente fez várias ações nos campi. E ano passado a gente teve muita submissão, a gente teve quase 3:1 de submissão do PIBIC-EM. A gente fica feliz com isso, porque isso é algo importante. Às vezes as pessoas dizem, eu não vou nem submeter porque eu não tenho chance. Só que, gente, quando o CNPq pede relatório para nós, eles querem saber quantas pessoas solicitaram bolsa internamente. A gente deu para a Unipampa 100 bolsas e teve 110 pessoas que pediram. Eles não estão precisando tanto de bolsa porque não estão nem pedindo. Então, a gente bate muito na tecla da demanda qualificada, de vocês pedirem. Mesmo que vocês acham, eu acho que eu não tenho nem chance de ganhar. Mas vão lá no botãozinho submetem. A gente até tirou o plano de bolsista lá no início, né? Vão e submetem, porque isso gera demanda para a área de vocês. E a distribuição dessas bolsas externas são por demanda qualificada. A área que mais submete é a que mais ganha. Tá? Só para isso nas externas. Sim, Palmeira? Só para o pessoal ficar mais tranquilo, os empenhos ou o orçamento para essas bolsas Pro e C já está garantida para esse ano, viu? Um trabalho que a gente vem fazendo aí e para muitas vezes o pessoal, como é que fica? Não, já tá garantido, graças à professora Marina Prigol, que me faz eu trabalhar bastante para isso estar pronto quando está submetido, já está tudo prontinho, 1000 maravilhas, né, professora? O Palmeira está garantindo mais orçamento que o CNPq ainda não lançou, Palmeira. Não, é exato. Então, essas bolsas internas, quem paga é a Unipampa, então os controles todos dos empenhos que a gente tem que solicitar, o Palmeiras já solicitou, os empenhos já vieram, então são bolsas que os alunos com certeza irão receber até o final do período. O CNPq e a FAPERGS, as bolsas deles, quem paga é direto deles, né, dos alunos, quem paga é o CNPq e a FAPERGS, então a gente não é responsável pela execução dos pagamentos, é direto com as agências externas, a gente só repassa os dados de conta, CPF, os termos de outorga, né, os dados, e eles que fazem todo o pagamento. Até, gente, eu não sei se alguém tem bolsista nesse momento, mas agora, com a função da calamidade no Rio Grande do Sul, as agências externas adiantaram alguns pagamentos de bolsista. A gente até mandou e-mail avisando alguns de vocês, em função que os alunos dizem, eu recebi 2 bolsas. O que acontece? É por conta que eles fizeram alguns adiantamentos. Alguma dúvida? Daí passa o próximo, só para falar ali do cronograma. Ficou um pouquinho pequeno aqui, peço desculpas, mas o cronograma das bolsas internas do ProIC a gente já tem até o final, porque a gente sabe exatamente o número de bolsas, porque o Palmeiras já garantiu o dinheiro, então esse a gente sabe que a gente tem 72 bolsas, então a gente já conseguiu fazer o cronograma com todas as datas, então as pessoas que ficarem ranqueadas, as primeiras 72 lá, né, das áreas do conhecimento, que é divisão igualitária, a gente vai divulgar o resultado e já tem um prazo para a submissão do plano, que o período de submissão do plano é de 13 a 22 de julho.
E depois a gente conseguiu dar uma folga bem grande, porque elas são internas, a seleção do bolsista lá vai ficar de 8 a 30 de agosto, então dá tempo dos alunos retornarem das férias para vocês poderem fazer uma seleção com bastante calma e depois indicarem no SAP os dados do bolsista, tá? Em relação às bolsas de iniciação científica, deixa eu ver aqui, ProIC, só quem não tem bolsa nenhuma. Não, o ProIC não, o ProIC tu pode pedir, Jaqueline. O que não tinha bolsa nenhuma foi o que passou, o ProIC incentivo, que foi lá em janeiro. Esse ProIC tu pode pedir, pode ter bolsa ProIC. Qualquer pessoa, qualquer servidor pode pedir, esse ano é servidores, né, desde que tu tenha, incluindo o ProIC, desde que tu tenha a produção na planilha do CISPA, tu pode pedir. Pode pedir todas essas bolsas aqui, todas elas, no mesmo projeto, inclusive, desde que o plano seja diferente. Tá? Então, essas eram as bolsas de iniciação científica, PIBIC, PIBIC-AF, PIBIC-M do CNPq, PROBIC da FAPERGS, e o PROIC e Mulheres da Ciência, que são as nossas bolsas internas. São os 3, 4, 5, 6 editais de bolsa de iniciação científica que estão abertos. Todos eles com 12 meses de duração. Só cuidem que o da FAPERGS começa um mês depois e acaba um mês depois, tá? Se vocês forem levar em conta o final do projeto de vocês. O Vanderlei vai falar um pouco agora da desinovação, que são as modalidades de inovação, acho que não está aqui, mas a inovação é uma do CNPq e uma da FAPERGS, né, Vanderlei? Pode ficar à vontade. Está fechado o teu microfone, Vanderlei. Não ouvimos. Oi, estão ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, boa tarde a todos. A professora Marina já se encarregou de comentar sobre todos os cronogramas, né? Até porque os cronogramas são iguais, das bolsas externas, né? CNPq e FAPERGS, relação à iniciação científica e iniciação tecnológica, né? Os prazos ali de submissões 18 de junho a 2 de julho. Só uma peculiaridade com relação ao cronograma, que eu destaco, é a questão ali do prazo para cadastro de novos projetos de inovação no sistema, no SAP, que no cronograma de iniciação científica fica a cargo das comissões locais de pesquisa, né? E nós, no caso dos cadastros de projetos de inovação tecnológica, a avaliação ela ocorre pela agência, né, pela AGPampa, diretamente. Então, ele não tem esse fluxo pelas comissões, né, eles vêm direto, o fluxo é direto no momento da solicitação do cadastro, vem direto para a agência, e nós fizemos a avaliação. Então, por isso que a gente coloca um prazo para esse cadastro, né, o ajuste desses projetos no sistema. Tá, em razão de todo o sigilo, né, que a gente respeita esse sigilo da lei de propriedade intelectual, tá? As bolsas, elas são o mesmo valor da iniciação científica, R$ 700 mensais, com duração de 12 meses, né? E a questão também que é importante destacar aqui para a questão de inovação, as particularidades, né, que eu ressalto é a questão dos projetos, que, no caso, tem a questão das divulgações, né, de trabalhos dos bolsistas, no caso dos painéis, pôsteres, exposição, né. É importante que isso seja comunicado para a agência antes, em razão do sigilo, né, de tornar cair em domínio público, né, para a gente, se o projeto ele tem, um projeto que tem, digamos, o potencial de um registro, de uma patente, a gente tem um prazo
máximo de 12 meses para fazer esse depósito. Então, por que a gente coloca esse item dentro do edital? Para que, no caso, o pesquisador tenha ciência de que no momento que ele for tornar público, né, cair em domínio público esse projeto, né, essa pesquisa, ele tem até 12 meses para fazer esse depósito, tá? Então, a gente coloca ali no edital que, em situações especiais, então, a gente dá um prazo mínimo de 6 meses para o pesquisador protocolar esse pedido de patente. Por que 6 meses? Porque daí a gente fica com um prazo, uma folga de mais 6 meses, já que é 12, para a gente conseguir trabalhar, o pesquisador conseguir tempo hábil para trabalhar as redações, né, e trabalhar a inovação, né, para a gente conseguir ir lá em tempo hábil, até 12 meses, fazer esse depósito. E com relação aos requisitos, também precisa só do projeto cadastrado para submissões, né, dos editais CNPq e FAPERGS. É necessário só ter, no primeiro momento, para submissão, o projeto cadastrado de inovação tecnológica, e dentro dos prazos da vigência ali da Bolsa. Basicamente, seria isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Muito bem, não estamos vendo nenhuma dúvida aqui. Alguém quer levantar a mão? Aline, por favor. Eu posso concorrer para ProIC Mulheres na Ciência e a outra também, as duas? Pode, Aline, ou pode concorrer a todos eles. Tu só não pode concorrer concomitantemente ao PIBIC e PIBIC-AF. Esse é um ou outro, tá? Mas isso é independente de eu ter aquela bolsa ProIC de incentivo à pesquisa, né? Independente, porque esse foi o teu primeiro ano, né, que tu concorreu. Sim. Então não tem problema, tu pode concorrer a eles mesmo tendo incentivo. Ano que vem, quando tu for, quando a gente abrir, porque esse foi o primeiro ano que a gente está fazendo esse calendário. Ano que vem, provavelmente, a gente vai abrir o incentivo em março. E se tu ganhou o ProIC Mulheres ou a iniciação, tu não vai poder concorrer ao incentivo no ano que vem. Entende? Sim, tá certo. E aí tu já vai sair do incentivo para um patamar de... A ideia é isso, que a incentivo seja a primeira bolsa para quem não tem. Mas se a pessoa conseguir uma outra, que bom. Daí, próximo ano, ela já deixa o incentivo para a próxima. Tá bem. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Agora vamos para a parte final, mas não o mais importante, que é as pendências, que a gente tem recebido muita coisa. A gente colocou lá em todos os editais as pendências SAP e CIP. Aí principalmente do CIP, né, que o CIP é um sistema que a gente não está mais usual, mas a gente precisa que os servidores que têm projetos cadastrados lá entreguem os relatórios, porque a gente passa por toda a parte que precisa ser checado, né, as entregas de relatório, a gente precisa ter tudo isso, me fugiu o termo agora, Daiane me ajuda. Auditorias. Né? Auditorias, exatamente. Então, eu vou começar pelo mais simples, que é o SAP. O SAP é um sistema que ele está funcional, então vocês, quando entram lá, né, em acadêmico, projetos, vai abrir essa telinha e tem 2 avisos bem amarelo aqui. Existem editais disponíveis, aqui para vocês verem que editais são abertos. E tem uma segunda tela, atenção, para visualizar relatórios a serem entregues, clique aqui. Quando vocês clicarem aqui, eu até posso... Daiana, posso projetar aqui a minha tela? Pode. Eu não sei se aparece o que eu estou marcando ali, não sei se aparece para vocês. Isso, eu vou... aí apareceu, né? Mas tu quer compartilhar aí? Isso, para mostrar aqui para eles uma coisa. Vou compartilhar, depois tu já volta aqui. Só para não ficar dúvidas. Peraí. Será que tá abrindo? Me avise se abrir ali, porque eu não estou enxergando. Estamos vendo a tua tela. Estão vendo a minha tela? Que é minha tela, tá? Com os meus projetos. Então, aqui, né, cheguei aqui, acadêmicos, projetos. Quando vocês abrem essa tela inicial, tem aqui, ó. Atenção, para visualizar relatórios a ser entregues, clique aqui.
Se vocês têm uma pendência, aqui aparece todos os relatórios que vocês têm que entregar e a prazo de entrega. Quando ele já venceu, se tinha vencido, ele fica vermelho. Aqui fica um vermelho. E aí, se vocês tentarem submeter para qualquer edital, o sistema bloqueia, ele não deixa vocês submeterem até vocês entregarem o relatório. Então, cuidem, cliquem aqui e vejam qual é o prazo da entrega. 19, os meus aqui até eu cuidei, ó, o que eu tenho, primeiro que eu tenho que entregar é em setembro, 30/9, que é os PIBICs. Mas, por exemplo, eu submeti aqui para o PROIC hoje, eu consegui submeter, mas eu tenho um relatório que eu tenho que entregar até semana que vem. Quando a gente for conferir as pendências, ele vai estar pendente. Então, cuidem o prazo de entrega. Se ele vai vencer antes da submissão, vocês já entreguem um relatório aqui, tá? Cuidem esses prazos, não deixem relatórios atrasados, porque senão fica pendência, certo? Então, é muito fácil no SAP. O SAP é um sistema que vocês estão usando aqui. Alguém levantou a mão? Sim? Marina, a pergunta é, se eu estiver em falta com algum relatório de extensão ou ensino, ele também vai barar ou é só pesquisa? Nos nossos nossos da própria é só pesquisa. Okay. O PDA, como é um edital que envolve todas as pró-reitorias, barrava tudo, tá? Os de pesquisa, os da própria, é só da própria, tá? Então, não tem problema. Só cuidem a data, porque hoje pode não estar pendente, mas a partir de amanhã, se vocês tivessem um prazo de entrega 23 de junho de 2024, ele vai ficar pendente daqui a 3 dias. Ele vai gerar uma pendência para vocês no momento que a gente for conferir. Alguém levantou a mão? Aline? Ali eu estava dando uma olhada nos resultados dos editais do ano passado, de 2023, e os editais da PROIC e Incentivo Iniciação Científica e Mulheres na Ciência, eu vi que não tem a pontuação, mas ele é com base também na pontuação do CISPA. Isso, ele é com base na pontuação do CISPA. Ele não tinha pontuação porque foi bem na época que a gente lançou o sistema, e aí a gente publicava sem a pontuação, normalmente os primeiros ali, mas depois, acho que na Comissão Superior de Pesquisa, que foi solicitado que a gente divulgasse o resultado com a pontuação, daí a gente divulgou todos os seguintes. Sim, Jacqueline? Foi. Sobre inovação, passou ali na hora, agora eu lembrei. No ano passado, eu concorri para os dois, o Vanderlei sabe, acho que também que eu questionei, mas aquela questão da demanda qualificada eu penso que é um problema, né? Porque, por exemplo, eu tive uma nota alta no CNPq e só eu concorri na área de ciências sociais e eu fiquei como suplente, né? E isso é um questionamento que eu fiz no ano passado e vou dizer, fiquei indignada, por causa... Eu tive nota mais alta que outras áreas, não tanto, mas eu fiquei de suplente, né, porque não tinha demanda qualificada na área. Então, acaba que para ciências sociais a gente tem dificuldade de concorrer, porque não tem praticamente inovação. Pelo que eu vi nas ciências sociais, foi só eu que concorri, né, então eu nunca vou ganhar. É bem isso, né, não vou poder ser contemplado, mesmo tendo nota mais alta que outras áreas. Isso pode ser revisto um dia, nos editais. É um incentivo às ciências sociais, né, à inovação. E aí eu contei, esse da FAPERGS eu não ganhei, do CNPq eu ganhei, porque tinha 30 concorrentes no CNPq e 29 na FAPERGS. Acho que foi, então, questão de uma pessoa, de um concorrente. Então, penso que foi isso, né? Porque aí eu consegui bolsa FAPERGS, aliás, e do CNPq eu não consegui, porque esse era o total de concorrentes nas duas áreas, 30 e 29. É que sabe o que é, Jaqueline? Tanto a FAPERGS quanto o CNPq, eles pedem que seja... Pedem, né? Depois eles demandam da gente, foi feita uma demanda qualificada? Qual é a demanda qualificada? Então, a gente acaba replicando o que vem de cima, né? Então, a gente acaba fazendo por áreas e por demanda qualificada, né? Não sei se o Vanderlei e Marina querem complementar.
Jaqueline, assim, só complementando, depois o Vanderlei pode responder pela inovação, mas pela pesquisa, as áreas de sociais, letras, linguísticas, sempre nos questionam isso da demanda. Externamente, para os editais FAPERGS e CNPq, a gente não consegue fazer essa modificação porque a gente precisa seguir as regras da chamada deles, né? Mas internamente, a gente já aplicou isso ao PROIC. Tanto é que os PROIC, se tu leres ali os 3 que a gente pode gerenciar, é divisão igualitária de bolsas nas áreas de conhecimento. Então, internamente, que nós conseguimos ter gerência sobre nossas chamadas, a gente consegue. Mas o que a gente depende das outras agências, a gente não tem essa flexibilidade. O que a gente pede é que vocês se unam nas áreas de vocês. Os comitês sempre falam isso na pós-graduação também, né? Que vocês se unam na área de vocês para que vocês aumentem as submissões, a demanda qualificada. Isso é uma parte muito importante, assim, dentro dessa questão. Tá? Não sei se eu consegui te responder. Eu sei que a gente não consegue fazer muito em relação aos externos. Aos internos, a gente já está fazendo isso. Então, eu entendi uma questão do Rodrigo vai falar, né? Mas é externo desses editais. Que, na verdade, né, só complementando, professores, é o seguinte, é que tanto o CNPq quanto o FAPERGS, eles são regidos, né, no caso o CNPq, ele é regido pela chamada do CNPq, né, então a gente segue a chamada deles. O que aconteceu no seu caso específico é que, por exemplo, o CNPq, o ano passado, teve 14 cotas de bolsas, e foi menos, né, do que o FAPERGS, que houve, se não me engano, 19 cotas. Então, como é demanda qualificada pelas áreas, né, aí se faz cálculo básico, né, que é a demanda qualificada por área, né, por homologados, né, que a gente vai dividir pela demanda qualificada total de homologados dentro de cada edital, e multiplica daí pelo total disponível de cotas, que daí, no caso, CNPq do ano passado, né, CNPq foi 14 e FAPERGS 19, por isso que no arredondamento não conseguimos enquadrar a sua submissão numa cota de bolsa, pelo arredondamento, né? Entendi, eu acho que você tinha falado isso, mas eu pensei que poderia, né, talvez, modificar, mas como vocês falaram, externo, que a gente segue o edital externo, né? E como é as 9 áreas, a gente abrange as 9 áreas do conhecimento, a gente, embora algumas áreas não tenha submissão, né? Igual a gente vai estar zerado, mas pelo total, pelo montante e pela forma de cálculo, e o arredondamento que é feito, né, nesse caso, não conseguiu encaixar numa cota de bolsas, do caso da CNPq, né, que a senhora não conseguiu, né? Isso. Exato. Conseguiu no FAPERGS porque teve mais cotas de bolsas disponíveis, né? 19. Tem mais bolsas, então. Exatamente. Exato. Passem a minha proposta. É isso aí, então. Obrigada. Pessoal, aqui só para a gente encerrar o último slide, o mais polêmico, né? O CIP. O CIP é um sistema que existia antes do SAP, de registro de projetos. Ele foi, a partir do momento que a gente lançou o SAP, foi descontinuado, então, esse sistema, descontinuado no sentido de novas submissões. Porém, os projetos que já estavam cadastrados lá, a gente não tinha como encerrar, porque é um direito do pesquisador manter o projeto. Só que não podia mais pedir bolsa lá por aquele sistema. Então, a gente fez uma campanha, não nós, né, as pró-reitorias, na época não era nem nossa gestão, para que as pessoas, então, registrassem no SAP, passassem a registrar os projetos no SAP. Alguns projetos registrados no SAP eram os mesmos que estavam ali no CIP, tanto é que as pessoas indicavam o número de registro. Por quê? Porque não existiu, na época, uma migração automática, não existe migração de sistema, a DETIC não conseguiu fazer isso. Então, embora a pessoa registrasse o projeto lá no SAP, o mesmo projeto, ela precisava encerrar o projeto do CIP.
encerrar e entregar o relatório pelo período do registro. Por exemplo, eu registrei o projeto por 4 meses no CIP. Ele tinha duração de 3 anos. Eu registrei no SAP o mesmo projeto. Sim, mas tu executou 3 meses no CIP. Esses 3 meses precisam de relatório. Então, a gente sempre mandava avisos, né, desde o ano passado, retrasado, enfim, entregue relatório de projeto no CIP e SAP, independente de ser a mesma temática o projeto. Por quê? Porque eles não podem ser encerrados sem relatório. Acaba que, como o sistema CIP, ele tem certas particularidades que muitas pessoas conseguem acessá-lo somente através do proxy institucional, né, ele não pode ser acessado em qualquer local, muitos têm dificuldade de ver essas pendências, então sempre nos questionam, ou acabam esquecendo uma vez que ele não é mais utilizado. Então, a gente reforça que para esses editais a gente ainda está cobrando as pendências no CIP. Não é difícil ver as pendências, é só entrar no sistema. A Dayana está projetando, ela pode até explicar melhor ali como que consegue ver, mas a gente reforça a importância de observar as pendências nesse sistema. Embora ele não seja mais vigente para novos projetos, a gente não pode deixar os projetos que estão lá antigos, e ainda tem gente com projeto em andamento, inclusive, a gente todo ano manda um aviso, né, mas o pessoal acaba esquecendo, eles precisam de relatórios. Então, daí, se tu quiser mostrar ali as setas, enfim. Sim, só complementar, pessoal, quando vocês acessam o CIP, lembrem que o CIP a gente só consegue acessar ou de dentro da Unipampa ou usando um proxy. Botem assim, CIP Unipampa, vai aparecer a página ali da Unipampa que mostra que proxy que tem que alterar e como alterar o proxy de casa, tá? Se for o caso, né, se precisarem estar fazendo uma coisa urgente fora de casa. Quando vocês fizerem o login ali no CIP e acessarem o CIP, cliquem numa dessas abas aqui, ensino, pesquisa, extensão, que vai aparecer aqui, ó, os seguintes, como é que tá escrito ali? Agora não estou enxergando, deixa eu olhar aqui. Os seguintes projetos estão com relatórios atrasados. Aparece aqui. E se está em amarelinho aqui aparecendo, é tudo que está atrasado. E aparece ensino, pesquisa, extensão, tudo, né? Então, tudo que se vocês estão com alguma pendência, vai aparecer tudo aqui. Se não tiver pendência, não vai aparecer essa frasezinha, né, do que está pendente aqui, tá, pessoal? Então, acessem o CIP, verifiquem, entre numa das abas ali, ensino, pesquisa, extensão. Aqui no caso, né, eu entrei numa que era pesquisa e apareceu extensão, ensino, apareceu tudo que a pessoa está devendo, né? Então, façam isso, é importante que a gente encerre, né, esses relatórios aqui, para evitar, né, questões de auditoria, em especial, dos relatórios de bolsas, né, pessoal, porque teve recurso envolvido, né, então é importante ter um encerramento, ter um relatório, tá? Não teve migração CIP para SAP, não é migração, foi um sistema novo, não está vinculado, então não tem essa de migração, pessoal, tá? Então, por favor, encerrem, né, as coisas de vocês lá no CIP, isso é bem importante, tá? Eu não sei se tem mais alguma coisa, alguma dúvida, colegas, né? A gente atingiu o nosso teto aqui, né? Já estamos perdendo a audiência aí, né? Eu acho que a gente pode se encaminhar para o final, né? Fazer um agradecimento aqui, eu vou fazer um agradecimento aí ao Vanderlei, ao Palmeiras, Joelma, Marielle, né? Que nos ajudam bastante aí nas pró-reitorias e na Agipampa, né? E ajudaram aqui na live, né? E também agradecer a Marina também por todos os esclarecimentos, né, e vocês aí pela audiência, né, Marina? Exato, a gente gostaria de agradecer, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Não tivemos muitas pessoas, mas se vocês puderem ser multiplicadores para os colegas, né, a gente vai tentar deixar esse vídeo disponível também, colocar na página da PROP, de repente, para quem não estava poder assistir. É muito importante, né, que vocês participem dos nossos processos, porque isso gera demanda, e quando a gente tem demanda, a gente pode pedir mais dinheiro, né, Palmeira? Então, muito obrigada pela presença, e obrigada a toda a equipe aqui que trabalha muito bem e faz tocar aqui a Pró-Reitoria. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde, aí vou parar a gravação.